A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje Deus me despertou para trazer uma palavra que talvez seja uma das mais importantes aqui do canal. Mas antes de qualquer coisa, se você puder, já deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal e ative as notificações para você ter todos os dias o seu momento devocional Minuto com Deus. Eu vou ler com você a palavra que está em Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 38. Certo fariseu convidou Jesus para jantar. Então entrou uma mulher conhecida como pecadora. Ela se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando. As lágrimas caíam sobre os pés dele e ela os enxugava com os cabelos. Depois beijava os pés de Jesus e derramava perfume. Para entender o peso dessa passagem, nós temos que entender o tempo em que isso aconteceu. Naquela cultura, um rabi não conversava com mulheres em público, muito menos era permitido contato físico. Uma mulher com fama de pecadora não entrava na casa de um fariseu. Aquilo era um escândalo social absoluto. Em Lucas 7, no verso 39, diz que o fariseu pensou: se este homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher, pois ela é pecadora. Aos olhos daquela casa, o problema era Jesus ter permitido que a mulher lavasse os pés dele, beijasse e derramasse perfume neles. Naquele sistema, uma mulher valia menos que um homem. E aquela mulher, conhecida por ser pecadora, valia muito menos ainda. Só que Deus envia justamente essa mulher para ungir Jesus antes da sua crucificação. Jesus a trata como um ser humano. E olha só, isso deveria ser o mínimo. Mas mesmo assim, o simples ato de tratá-la dignamente provocou a desaprovação dos religiosos presentes ali. Jesus tratou aquela mulher como ela deveria ser tratada, como uma pessoa criada à imagem de Deus. No verso 47, ele diz o seguinte: os muitos pecados dela estão perdoados, pois ela amou muito. Esse gesto cumpre o que estava escrito em Salmos 23. O Senhor unge a cabeça com óleo. Aqui, uma mulher pecadora unge os pés de Cristo, em um ato de amor e entrega total. Irmãos, nesse momento eu quero te propor uma reflexão. Nós não vamos perder o ponto principal. Às vezes, o que te provoca raiva pode estar te mostrando que tem algo precisando de mudança em você. Cristo nos chama a uma morte de nós mesmos todos os dias. E essa morte inclui morrer para estruturas de pensamento que não vêm de Deus. E eu preciso trazer alguns dados que mostram a gravidade dessa situação. Recentemente, nós temos visto no jornal muitas pessoas, muitos parceiros que tiram a vida de suas esposas e justificam: ah, mas porque eu fui traído, ah, mas porque ela arrumou outra pessoa. Como se esses homens, mesmo com as mulheres errando, pudessem decidir quando elas vão partir dessa vida ou não. Eu quero que você pense em cada casamento que você conhece, na sua família, no seu bairro, no seu círculo de amizades. Se cada mulher tivesse resolvido se vingar dos seus maridos e tivesse dado um fim à vida deles por causa de uma traição, quantos desses maridos estariam vivos? Até meados do século XX e começo do século XXI, era comum que a defesa usasse argumentos de defesa da honra nos julgamentos, como se o ciúme pudesse justificar homicídios. E a sociedade aceitava isso. Você lembra do termo crime passional? Pois então, isso era aceito judicialmente e muitos concordavam no tribunal e na sociedade. Mas em 1º de agosto de 2023, depois de anos e anos de uma lei injusta, só em 2023 o STF declarou inconstitucional essa justificativa.
A tal legítima defesa da honra não pode mais ser usada. Crime passional deixou de ser desculpa. Nenhuma emoção ou ciúme pode tirar a responsabilidade pela vida humana. Em 2013, dos quase 4.800 homicídios de mulheres, mais da metade foi cometida por familiares e 1/3 por quem elas amavam. Com a tipificação do feminicídio em 2015, os registros se tornaram chocantes. Em 2018 foram 1.229 casos. Em 2019, 1.326. Em 2020, 1.350 mulheres foram assassinadas apenas por serem mulheres. Em 2019, quase 90% desses crimes foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros. E os dados globais mostram que apenas 11% dos homicídios de homens são cometidos por parceiras íntimas, enquanto 60% das mulheres assassinadas são mortas por pessoas próximas. A casa que deveria ser segura é muitas vezes o lugar mais perigoso para essas mulheres. Só que, mais do que apontar instituição A ou B por fomentar ódio em relação a mulheres, eu convido cada pessoa a olhar para dentro de si, principalmente os irmãos, homens, os varões que estão me ouvindo. Eu convido cada um a perceber que muita coisa errada foi ensinada para nós por outros homens forjados na luta e na dor. Coisas que parecem não ter conexão, mas que, quando nós olhamos com maturidade, percebemos que fazem parte de um sistema que nos ensinou a reprimir, dominar e controlar. Nós, homens, precisamos entender que, quando nos dizem, por exemplo, que homem não chora, eles estão falando para não expressar emoções. Eles estão nos falando para engolir a dor, para reprimir a frustração, para esconder a tristeza. E o que acontece quando um homem engole o choro por anos? Quando ele reprime a raiva? Quando ele não processa a sua frustração? Essa dor não desaparece. Ela se acumula e ela se transforma. E muitas vezes se transforma em violência, em controle, opressão. E só tem um jeito de lidar com essas emoções de forma saudável. É vivendo, sentindo, processando diante de Deus. No capítulo 11 de João, no verso 35, está escrito assim: Jesus chorou. O próprio Filho de Deus chorou. Diante de todo mundo. Ele não teve vergonha, não se escondeu, ele sentiu e expressou. Jesus nos mostrou que ser homem não é reprimir emoções. Ser homem é ter a coragem de sentir essas emoções, de processá-las e trazê-las diante de Deus. Nós fomos ensinados, de forma direta ou indireta, que ser homem é ser agressivo, que homem de verdade é aquele que impõe respeito pela força, pela voz alta, pela intimidação, que o homem não pode ser gentil, porque gentileza é fraqueza, que homem não pode ser manso, porque mansidão é como se fosse covardia. Mas Jesus ensinou exatamente o contrário. Em Mateus 11, no verso 29, Jesus diz assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, o Filho de Deus, o Criador do universo, aquele que tinha e tem todo o poder, se apresenta como manso, não como agressivo, não como dominador, como manso e humilde. Isso não significa que Jesus era fraco. Muito pelo contrário, ele confrontou os fariseus, expulsou os vendilhões do templo, ele teve coragem de morrer na cruz. Mas a força de Jesus não estava na agressividade, estava na ternura, na gentileza, no amor e na justiça. Jesus tem que ser o nosso modelo de masculinidade. Nós fomos ensinados que a mulher deve ser submissa ao homem. E ponto final. E o que fica entendido ao dizer isso, dessa maneira que eu disse? Eu vou até repetir. A mulher deve ser submissa ao homem.
O que está sendo ensinado aqui? Que qualquer mulher deve ser submissa a qualquer homem? Uma vez eu estava num retiro e um menino, um adolescente, compartilhou que tinha problemas com a mãe dele, porque a mãe dele não o respeitava, não o ouvia. E ele disse que isso irritava ele, porque na Bíblia estava escrito que a mulher deve se submeter ao homem. Então ele não entendia por que a mãe dele agia daquela forma com ele, sendo que, mesmo sendo mãe dele, ele era homem. E ali eu prontamente mostrei que não era bem isso que estava escrito na Bíblia. A palavra está falando em um contexto específico de casamento. Em Efésios 5, do verso 22 ao 25, Paulo fala sobre submissão mútua entre marido e esposa. E o versículo 21, que vem antes, diz assim: submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. Submissão mútua. Não é a mulher se submeter ao homem porque ele é homem. É dentro de um contexto de casamento, onde o homem aprendeu 100% a ser como Cristo e a amar a esposa dele como Cristo amou a igreja. Tá vendo? Muita gente acha que o que Cristo fez pela igreja foi morrer por ela. E muitos homens dizem isso. Eu morreria pela minha esposa. Mas não é só isso que Jesus fez. Cristo não apenas morreu pela igreja. Enquanto ele esteve vivo, ele viveu pela igreja. Ele cuidou dela. Ele serviu a ela. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele ensinou com paciência. Ele amou com ternura. Ele se entregou todos os dias, não apenas no momento ali da crucificação. Eu vejo muitos pastores pregando para as irmãs serem mais submissas. Isso é muito falado nas igrejas. Quando na realidade tem muitos homens que agem como machões quando estão entre os seus. Mas dentro de casa, esses homens não assumem o papel de servo, não assumem o papel de quem ama como Cristo amou. Não adianta pregar submissão ao marido que grita, que nunca elogia, que trata a esposa como se fosse propriedade. Não adianta pregar submissão quando não existe amor como Cristo amou. Aquilo que aquele menino falou comigo naquele retiro me fez perceber que existe sim, irmãos, uma estrutura criada por homens para beneficiar homens. E eu não estou dizendo que mulheres são naturalmente melhores que os homens, ou que homens são naturalmente mais perversos que as mulheres. Não é isso. Eu estou falando que a palavra de Deus mostra que, desde aquela época, desde os tempos bíblicos, existe uma diferença no tratamento social entre homens e mulheres. Existe uma diferença na forma como uma mulher é vista e como um homem é visto. E até hoje, milhares de anos depois, a gente ainda está vivendo nessa mesma estrutura. Existe uma ideia que foi passada de pai para filho de que a mulher é posse do homem. Mas nós pertencemos a Deus, sabia? Somente a Deus. E é Ele quem decide. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20, está escrito assim: vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Ninguém é de ninguém, todo mundo é de Deus. Em Gênesis 1, 27, diz que criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Com o mesmo valor, com a mesma dignidade e ponto final. Muitos homens foram ensinados a enxergar mulheres como qualquer coisa, menos como seres humanos. Já viu aqueles vídeos de homens que tratam relacionamentos como se fosse um jogo? Criam regras, teorias e situações hipotéticas para vender soluções. São os famosos Red Pills, movimento de homens que pregam sobre homens no topo. Nos vídeos deles, você vê eles comparando mulheres a objetos, a coisas. Eles comparam mulheres a tudo, menos ao que elas realmente são, seres humanos. Ensinaram o homem a ser predador, como se tudo fosse caça. Muitos homens foram ensinados
a respeitar apenas mulheres com quem podem se relacionar fisicamente. Mas nem essas muitos conseguem respeitar, porque as enxergam como objetos que eles possuem. E essa mentalidade está em todo lugar, inclusive na cultura das músicas. Tem sido muito propagada a ideia de chamar todas as mulheres de mulher do job, que seria um nome para garotas de programa. É ensinado muita coisa errada para a nossa sociedade. É ensinado muita coisa errada para os nossos homens. É ensinado muita coisa errada para os meninos, para as futuras gerações. Isso tudo cria uma mentalidade perversa na mente dos homens e faz com que essa onda de violência que eu falei, específica contra mulheres, se torne cada vez mais forte. Irmãos, isso precisa mudar, sabia? Em nome de Jesus, não trate bem só a mulher com quem você quer se relacionar. E não pare de tratar uma mulher bem quando você percebe que ela não tem interesse em você. Nós temos que começar a ensinar para os nossos filhos a tratar as mulheres bem, mesmo quando eles não vão receber nada em troca. Que tipo de mentalidade doentia é essa que é passada de geração em geração? A gente precisa romper esse ciclo. Deus está hoje te mostrando o que há de errado, onde foi que falhamos, e Ele está te dando a oportunidade de mudar algo que talvez até esse momento você não tenha percebido que era errado na sua vida. Pastor, é natural, é algo que eu não me esforço para pensar assim. Eu fui ensinado assim desde sempre e nunca questionei. Por isso eu nunca percebi o erro. Eu sei que sim, irmão. Eu acredito nisso. O pecado ensinado, transmitido, quando ele é praticado todos os dias, ele vira hábito e passa a nem ser percebido como pecado. Mas tenha a mentalidade de Cristo. Eu não estou falando para você começar a fingir ser o que você não é. Eu estou dizendo para que você, dia após dia, perceba que esse pensamento não é correto. Por mais que pareça normal, por mais que tenham dito que é até natural, a palavra de Deus diz que nós temos que lutar contra a natureza da carne. Enquanto nós não ensinarmos os nossos filhos e os nossos filhos ensinarem para os filhos deles que o relacionamento com qualquer pessoa deve ter, acima de tudo, respeito, nós vamos continuar perpetuando esse ciclo. Nós vamos ensinar nossas meninas a ficarem em silêncio e ensinar os nossos meninos a serem predadores. Vamos ensinar para ambos que eles são seres humanos e que ambos têm valor para Deus. Nós precisamos levantar homens mais parecidos com Jesus, homens que se posicionam de maneira diferente diante das mulheres, homens que enxergam em cada mulher a imagem de Deus. Se você ouviu até aqui e quer fazer uma afirmação de fé, escreva nos comentários essa frase: eu serei como Jesus. Declare isso com convicção: eu serei como Jesus. Se algum dia você estiver na dúvida sobre como agir, se você quer ser discípulo de Jesus, haja como Jesus agiria. Pergunte a você mesmo o que Jesus faria, como ele responderia, como trataria essas pessoas e haja a partir disso. Não se trata de defender posição ou estar certo. Se trata de ser como Cristo, amar como Cristo, servir como ele serviu, enxergar em cada ser humano a imagem de Deus como Cristo via. Eu quero orar por você, eu quero que você ore junto comigo. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários agora. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós chegamos agora diante da Tua presença, com o nosso coração aberto, reconhecendo que precisamos do Senhor. Antes de qualquer pedido, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, que nos confronta, nos corrige e nos chama para uma vida parecida com a de Jesus. Nós Te agradecemos porque o Senhor não nos abandona em nossos erros,
mas nos chama ao arrependimento, à transformação e à maturidade. Pai, eu também quero te pedir perdão. Perdão pelos pensamentos que não vêm de ti, pelas palavras que feriram, perdão pelas atitudes que machucaram outras pessoas, pelas estruturas de pensamento que nós herdamos, aprendemos e normalizamos, mas que não refletem o teu caráter. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes em que nos afastamos do teu modelo de amor. Pai, nós te pedimos agora que o teu Espírito Santo nos ensine a ser como Jesus, como Cristo. Que o Senhor cure o coração de cada homem que foi alcançado por essa palavra, que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor quebre todo o orgulho, toda a dureza, toda a necessidade de controle, toda a violência emocional, toda a agressividade disfarçada de força. Ensina-nos a ser homens que sabem chorar, que sabem sentir, que sabem lidar com suas emoções diante de ti e não transformá-las em opressão ou em violência. Ó Deus, forma em nós um coração manso e humilde, como o coração de Cristo. Um coração que ama, que serve, que protege e que cuida. Um coração que não vê pessoas como posse, mas como tua criação, feita à tua imagem. Que nunca falte em nós respeito, honra e temor ao Senhor. Pai, eu oro agora pelas mulheres que estão ouvindo essa mensagem. Mulheres que ao longo das décadas, ao longo dos séculos, foram feridas, desrespeitadas, silenciadas, objetificadas ou machucadas emocionalmente, ou até fisicamente. Que o Senhor alcance cada uma delas com cura, com consolo e com restauração. Que toda palavra maldita seja quebrada, toda ferida seja tocada pelo teu amor. Que elas se lembrem hoje que são filhas amadas, valiosas e cuidadas por ti. Eu oro, Senhor, por cada família que foi marcada pela violência. Por mães, pais, filhos e filhas que carregam dores profundas no seu coração. Consola, Senhor, quem perdeu alguém. Sustenta aqueles que estão em luto. Traga paz onde só existe dor e confusão. Eu quero orar também por essa nação, por esse país. Eu oro por sabedoria para aqueles que nos governam, para que leis justas sejam criadas, para que vidas sejam protegidas, para que a violência seja combatida com seriedade e responsabilidade. E eu oro para que nós, como Igreja do Senhor, não sejamos parte do problema, mas sim instrumentos de mudança e de justiça social. E por fim, Senhor, eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração que estão sendo escritos agora aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada história, cada dor, cada lágrima e cada necessidade. Que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida de cada irmão e de cada irmã. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Se você se encontra em um ambiente violento ou se sente fisicamente ou verbalmente ameaçado, ameaçada de alguma forma, saiba que você não está só. Existe ajuda. Aqui no Brasil você pode ligar 180, a Central de Atendimento à Mulher, de forma gratuita e anônima, para receber orientação e apoio. E em caso de perigo imediato, ligue 190. A palavra de Deus nos ensina que todos nós estamos sujeitos a Deus e também às autoridades, às leis. Existem situações que nós resolvemos com oração, na presença de Deus, mas tem outras em que Deus também nos ajuda a buscar proteção e justiça. Que cada pessoa encontre abrigo, acolhimento e força para enxergar o novo amanhã que Deus preparou. Que Deus te abençoe
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um devocional Minuto com Deus. Um escritor chamado John Stott escreveu o seguinte: o maior cuidado de um líder é cuidar de si mesmo, para não se tornar um pastor negligente. Um líder é aquele que guia, alimenta e protege o rebanho, mesmo às custas de sua própria vida. Então, essa é a imagem que Jesus nos deixa, o bom pastor, que dá a sua vida por nós. Jesus é essa figura que nos guia com amor, que nos protege dos perigos espirituais e que garante que nós não sejamos dispersos. Quando Jesus se declara como o bom pastor, em João capítulo 10, versículo 11, ele está revelando a sua profunda missão de cuidar, de proteger e de guiar o seu povo. Jesus não foi e não é como os líderes negligentes que Deus está denunciando aqui através do profeta Ezequiel. Pelo contrário, ele está disposto a dar a sua própria vida para que nós, que somos ovelhas de Cristo, possamos ter vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa liderança compassiva, sacrificial de Jesus é o que faz com que ele seja digno da nossa confiança, da nossa adoração, do nosso louvor. Agora, voltando ali um pouquinho no texto de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 37 e 38, Jesus não apenas teve compaixão das multidões, mas ele também chamou os seus discípulos para a ação. Ele disse assim: olha, a seara é grande, ou temos uma grande colheita pela frente, mas temos poucos trabalhadores. Orem a Deus, ajam. Como é que eu vou agir, pastor? Ore a Deus, para que Deus envie mais trabalhadores para a sua colheita. E hoje, através dessa live, a minha oração é para que Deus levante você que está me ouvindo, como alguém que esteja preparado, capacitado e disposto a cuidar da vida de alguém. E esse cuidar pode ser de várias maneiras. Tem pessoas que cuidam através de conselhos, tem pessoas que cuidam através de sustento. Talvez você tenha a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Tem pessoas que cuidam através da palavra, ministrando a palavra para essa pessoa. Tem pessoas que cuidam através da oração. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia alguém orou por mim. Alguém orou pela minha vida. Alguém veio até mim, abriu a Bíblia e disse: olha o que está escrito aqui. Olha o que Deus diz a seu respeito. Alguém teve esse cuidado comigo, irmãos. Alguém teve o papel de pastor na minha vida. Como eu disse, eu passei por algumas igrejas, 3 para ser mais específico. E em todas essas igrejas tinham os seus respectivos pastores. E eles tiveram um papel importante na minha formação ministerial, em ministrar conhecimento, em me ensinar a Bíblia. Mas tem pessoas que não tinham o título de pastor e tiveram um papel fundamental na minha vida, no meu casamento, no meu ministério. Eles não têm o título de pastor, mas eles agiram como pastores, cuidando de mim. São trabalhadores que Deus levantou
Vocês estão entendendo? Então, hoje, talvez Deus esteja levantando você como um trabalhador. Você pode agir com a sua palavra, com as suas mãos, com o seu dinheiro. Aqui, por exemplo, no Ministério Minuto com Deus, nós estamos ajudando 2 projetos. Nós ajudamos o projeto Romper, que trabalha em uma comunidade carente aqui de Belo Horizonte. E nós estamos atualmente enviando contribuições, donativos para o Ministério da Reconciliação, que está fazendo um trabalho com crianças lá em Moçambique. Precisa de alimento, precisa de sustento. As irmãs que estão lá precisam de pagar aluguel, água, luz, comida, material escolar para as crianças. E elas não são pastoras, elas não têm o título de pastoras. Entende o que eu estou dizendo? A Gessiane não é pastora, ela é a missionária Gessiane. Mas nesse momento ela está ali como pastora, cuidando, indo atrás daquele que se desvia, ensinando, acolhendo, alimentando. Então, o desafio continua até hoje. O desafio de orar para que Deus levante pessoas para contribuir, para ajudar nessa obra tão grande. Já encerrando, para a gente poder orar, eu nem sei quanto tempo tem de live aqui, mas nós já estamos encerrando. A figura do pastor na Bíblia é essa de alguém que cuida, que protege, que guia. Jesus se compadeceu das multidões porque via nelas ovelhas sem pastor, pessoas que estavam vulneráveis e perdidas. Assim como uma ovelha sem direção está em perigo, nós também estamos em perigo quando nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo e aos desafios da vida. Mas em Jesus nós podemos encontrar a segurança da presença dele e o cuidado do seu amor. Então, a nossa resposta a essa mensagem de hoje deve ser de nos rendermos aos cuidados de Cristo como ovelhas e de nos dispormos a ser trabalhadores dessa seara, a ajudarmos nessa grande colheita, a nos juntar à missão de alcançar aqueles que estão perdidos e sem direção, trazendo essas pessoas de volta ao aprisco de Deus. Sabe essa pessoa aí, na sua rua, no seu bairro, que dá mais trabalho? Todo bairro tem essa pessoa. Aquela pessoa que toda briga que tem, o camarada está lá envolvido. Teve uma confusão lá com droga, com roubo, ele está lá, ela está lá. Tem um cara buzinando aqui na minha porta. Essa pessoa que dá mais trabalho, ela é uma ovelha sem pastor. Ela tem um pastor e precisa saber disso. E você pode ser um instrumento para levar essa mensagem até ela. E aquele que dá mais trabalho nas mãos de Deus pode ser aquele que dá mais fruto, aquele que dará mais alegria. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo o seu pastor. Que o Senhor te guie para águas tranquilas e te conduza ao caminho da vida eterna. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo.
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Salomão escreveu assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, o medo dizia para eles o seguinte: voltem para o Egito. A lógica dizia isso para eles. A lógica dizia isso para eles. Voltem para o Egito. Vocês vão morrer ou afogado ou vocês vão morrer aqui pela espada, por causa do exército. Mas o que Deus disse? Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O perigo de buscar refúgio fora da vontade de Deus. A grande lição aqui, irmãos, de Jeremias 42, é que o Egito simboliza a confiança nas coisas do homem, na lógica humana, nos recursos humanos. O povo queria depender da força militar e das riquezas do Egito, mas Deus estava chamando eles para depender exclusivamente dele. E ir para o Egito ia contra tudo aquilo que Deus já havia falado. Lá em Isaías, no capítulo 31, no verso 1, Deus já tinha advertido: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Tá vendo? Que contam com cavalos, confiam nos seus carros porque são muitos, e nos seus cavaleiros porque são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então, a resposta que as pessoas queriam aqui do profeta Jeremias já tinha sido dada por Isaías lá no capítulo 31. Só que as pessoas, muitas vezes, elas vão até Deus em busca de validação para decisões que elas já tomaram. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel, que era o profeta. Mas Saul ofereceu o sacrifício no lugar dele. Sabe por quê? Porque Saul estava com medo. E Saul ficou ansioso diante da guerra. Qual foi o resultado disso? Saul perdeu a graça, perdeu o favor de Deus. Foi destituído. Foi rejeitado por Deus. Quem busca refúgio só nas coisas humanas, no dinheiro, nos contatos, quem busca apoio somente nessas coisas, mas não consulta a Deus, essa pessoa pode até ter um alívio assim momentâneo, mas ela vai perder a paz verdadeira. Quantas pessoas hoje que estão passando por crises, e aqui eu falo de crises, pode ser em várias áreas da sua vida. Quantas pessoas diante de uma crise buscam atalhos ilícitos, fazem alianças com pessoas erradas, buscam por caminhos mais fáceis, mas assim elas acabam colhendo destruição. Não é verdade? Então, obediência só de palavras não basta. O que o povo falou aqui no texto que eu li? Eu vou voltar aqui. Vou voltar lá no texto inicial, que é Jeremias 42. Eu vou ler só o versículo 6.
Olha só. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao nosso Deus, a quem o enviamos. Isso é o povo falando para o profeta Jeremias. Jeremias, pergunta para Deus para onde nós devemos ir, e a resposta que Deus der, nós vamos obedecer. Eles falaram aqui, irmãos, quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Só que na mente deles já havia uma decisão de ir para o Egito. Deixa eu voltar aqui. Logo depois, no verso 43, eles rejeitam a palavra de Jeremias e descem para o Egito. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. O profeta Jonas tentou fugir para a cidade de Tarsis, mesmo depois de ouvir claramente aquilo que Deus queria dele. O que Deus falou para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas decidiu no coração? Eu vou para Tarsis. Muitas pessoas falam assim, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Nós não oramos assim? A oração do Pai Nosso, nós falamos isso com Deus. Seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Só que como que nós vivemos na prática? Seja feita a minha vontade. É isso que acontece, na maioria das vezes. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.